Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem, hoje nós vamos dar prosseguimento aí à análise dos princípios dos direitos reais e quando terminarmos, falta relativamente pouco, vamos começar a tratar de posse, que é um tema que irá nos consumir aí pelo menos umas 5, 6, 7 aulas, ok? Então, vamos começar de onde paramos na última aula, né? Nós examinamos na última aula os princípios que regem os direitos reais, o princípio da aderência, o princípio do absolutismo, o princípio da publicidade e o princípio da taxatividade, né? Ficou faltando tratar de outros 4 princípios. O princípio da tipicidade ou tipificação, o princípio da perpetuidade, o princípio da exclusividade e o princípio do desmembramento. Então vamos começar aí pela ordem, né? Princípio da tipicidade ou tipificação. De acordo com esse princípio, os direitos reais eles existem de acordo com tipos legais, né? Os direitos reais são definidos e elencados em determinados tipos pelas normas. É como vocês estão habituados a lidar no direito penal e também no direito tributário, especialmente no direito penal. Você tem o crime de homicídio. O crime de homicídio está tipificado no artigo 121 do Código Penal. Pratica um homicídio aquele que satisfaz, aquele que incide na conduta prevista no tipo penal, matar alguém. O sujeito que mata alguém, em princípio, comete um crime de homicídio, a menos que incidam causas excludentes da ilicitude ou da culpabilidade. Traduzindo isso para os direitos reais, você tem, como nós falamos na aula passada, no artigo 1125 do Código Civil, um rol taxativo de direitos reais. Nós vimos que, em matéria de direitos reais, não prevalece aquilo que vale para o direito obrigacional ou direito pessoal, no qual as partes têm ampla liberdade para criar contratos que não necessariamente se enquadrem em modelos previstos no Código Civil. Nos direitos reais, só são admitidos aqueles que são taxativamente arrolados no artigo 1225 do Código Civil. Então vamos imaginar, vamos pegar aí como exemplo a propriedade, que é o principal dos direitos reais. É aquele que figura no inciso 1 do artigo 1225 do Código Civil. Será proprietário aquele indivíduo que se comportar de acordo com o que dispõe o artigo 1228 e seguintes do Código Civil. Se nós formos lá no 1228, veremos a seguinte redação, encontraremos a seguinte redação. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha. Então, a pessoa que tiver em relação a determinado bem móvel ou imóvel corpóreo o poder de usar, gozar, dispor e reaver essa coisa de quem quer que a esteja injustamente possuindo ou detendo, será considerado proprietário. Então, existe um modelo legal de propriedade. Se o titular, se o indivíduo enquadrar-se nesse modelo, se ele satisfizer as exigências que estão previstas na lei para a caracterização da propriedade,
proprietário será. E isso vale para os demais direitos reais que estão previstos no artigo 1225 do Código Civil. Então, o sistema é similar ao do direito penal. Para ser considerado um homicida, é preciso praticar um homicídio. Para praticar um homicídio, você precisa incidir naquele comportamento tipificado no artigo 121 do Código Penal. Para ser proprietário, você precisa se amoldar às exigências feitas pelo artigo 1228 do Código Civil. Então, por exemplo, se alguém apenas tiver a possibilidade de usar determinada coisa, em princípio não será proprietário, porque além de usar a coisa, o proprietário também tem que poder fruir as suas utilidades, dispor dela quando bem entender, e ainda a possibilidade de exercer o direito de reaver a coisa de quem quer que a injustamente detenha ou possua. Então, o sujeito que apenas usa a coisa não pode ser considerado proprietário, porque ele não se amolda às exigências feitas pelo tipo legal que cuida da propriedade, no caso, o artigo 1228 do Código Civil. Então, percebam que o raciocínio é bastante similar, né, ao do direito penal, dos tipos penais. Bem, prosseguindo, o próximo princípio, o princípio da perpetuidade. Né? Os direitos reais, eles são perpétuos, porque eles não se perdem pela falta de uso, mas apenas quando ocorre algum dos meios ou formas legais previstas para a perda desses direitos. Então, vamos pegar aqui a propriedade, mais uma vez, que é o direito real mãe, raiz, mais completo direito patrimonial existente no nosso ordenamento e certamente o direito real mais conhecido até intuitivamente por todos vocês que estão ainda iniciando o curso do direito das coisas. Se eu compro esse relógio na loja e deixo ele guardado durante 10 anos numa gaveta, 15 anos numa gaveta, eu não deixo de ser o seu proprietário apenas pelo fato de não tê-lo utilizado. Se eu compro uma casa no litoral norte, registro a propriedade no meu nome, lá no cartório de São Sebastião, registro de imóveis de São Sebastião, e, de repente, por alguma circunstância de vida, nunca visito essa casa, né? Comprei para passar finais de semana, mas acabei tendo que mudar de país por força de compromissos profissionais, já não venho ao Brasil há 20 anos. A casa não deixa de ser minha, não deixa de ser da minha propriedade apenas pelo fato de eu não utilizá-la, de eu não gozar as suas utilidades. Tá? Eu posso vir a perder essa propriedade com o advento de alguma das causas, de algum dos modos de perda da propriedade. Por exemplo, se o poder público local, lá de São Sebastião, resolve declarar o imóvel de utilidade pública para fins de construção de uma escola e desapropriá-lo. Nesse caso, se essa desapropriação for efetivamente consumada, eu perderei a propriedade imobiliária. Mas não porque eu não utilizei a coisa ao longo daqueles 20 anos, mas sim porque adveio, né, uma das causas de perda da propriedade imóvel, que no caso é a desapropriação. Poderia, eventualmente, algum local lá de São Sebastião, tomar posse do imóvel com a família, né, e cumprir os requisitos ali para a configuração da uso capião. Eu não estou perdendo a propriedade porque não estou utilizando o imóvel,
mas porque alguém ingressou nele, sem que eu tenha me oposto validamente, permaneceu naquele local durante anos, satisfez outros requisitos exigidos pela legislação e conseguiu ver reconhecido judicialmente a uso capião, que é uma causa originária de aquisição da propriedade imóvel e também uma causa de perda da propriedade imóvel para o proprietário atual. Ok? Então, se diz que os direitos reais são perpétuos porque eles não podem se perder pela falta de uso, mas somente pelo advento de algum meio ou forma legal de perda, ok? É exatamente o oposto do que ocorre com os direitos obrigacionais, que têm uma natureza eminentemente transitória, né? As prestações assumidas pelas partes em contratos, elas existem para serem satisfeitas e o vínculo extinto, né? O direito que surge, que advém de um contrato firmado entre duas pessoas, é transitório, porque na medida em que a parte contrária satisfaz a sua prestação, libera-se do vínculo, a obrigação se extingue, né? Vejam a diferença: direitos reais perpétuos, não se perdem pela falta de uso, apenas se ocorrer o advento de algum dos meios ou formas legais de perda do direito. Já os direitos obrigacionais, naturalmente transitórios, eles surgem da relação contratual com a perspectiva de serem o quanto antes encerrados, terminados, através do cumprimento da prestação pela parte contrária, ok? E mais, os direitos obrigacionais, dada essa natureza transitória, se eles não forem exigidos num determinado lapso de tempo pelo sujeito ativo, por aquele que tem direito a receber a prestação, estão sujeitos à prescrição. Os direitos reais, por serem perpétuos, por só se perderem pelo advento de algum meio ou forma legal, não se sujeitam à prescrição. Nós veremos mais à frente aí do semestre que, por exemplo, a ação reivindicatória, que é aquela ação que busca tutelar judicialmente a propriedade, ação real, reservada ao proprietário que busca reaver a coisa de quem a está possuindo indevidamente, ela não prescreve. A invasão pode durar 20 anos, 30 anos. Isso não impedirá o proprietário do imóvel invadido de ajuizar a ação reivindicatória, a ação real, porque o direito sobre o qual se funda essa ação é um direito de natureza perpétua. Mas se o sujeito está há 30 anos no imóvel, não é possível ele se defender alegando uso capião e, com isso, obter o reconhecimento de que adquiriu uma nova propriedade sobre a coisa, que se sobrepõe àquela defendida pelo autor da ação reivindicatória? Sim, isso pode acontecer, mas a ação que visa tutelar a propriedade, ela permanece preservada, né? Se vai ficar caracterizado o uso capião ou não, é uma outra história, mas o proprietário, mesmo estando privado da posse da coisa há mais de 30, 40 anos, continuará tendo a ação reivindicatória a seu dispor, enquanto não houver o reconhecimento de uma nova propriedade em favor daqueles que estão ocupando o bem. Ok? Espero que tenha ficado claro isso. Agora vamos então ao princípio da exclusividade. O princípio da exclusividade estabelece que não pode haver dois direitos reais de igual conteúdo
recaindo sobre a mesma coisa. Não pode haver dois direitos reais de igual conteúdo recaindo sobre a mesma coisa. Aí alguém pode estar se perguntando, mas, professor, e no condomínio? Não é possível duas pessoas serem ao mesmo tempo proprietárias de um imóvel? Por exemplo, dois irmãos cujo pai viúvo faleceu e, por força da sucessão, herdaram um único imóvel. Eles não se tornaram donos em conjunto desse imóvel? Eles não se tornaram condôminos? Eles não exercem o domínio em conjunto sobre esse imóvel? Não são coproprietários desse imóvel por força da sucessão do falecido pai? Isso não atenta contra o princípio da exclusividade, já que, de acordo com essa regra, não pode haver dois ou mais direitos reais de igual conteúdo recaindo sobre a mesma coisa? Não, pessoal. O condomínio não, a formação do condomínio, da copropriedade, não atenta contra a ideia de exclusividade, contra o princípio da exclusividade. Ao contrário, o condomínio, a existência do condomínio até o justifica. Porque, vejam, os dois irmãos, no nosso exemplo, tornam-se concomitantemente donos do mesmo imóvel. Mas o direito real de cada um deles é particular. Cada um se torna dono de uma fração ideal distinta da do outro sobre a coisa. Cada um, no nosso exemplo, torna-se herdeiro de uma metade ideal do imóvel deixado pelo falecido pai. Há aí dois direitos reais, porém de conteúdo diverso, recaindo sobre a mesma coisa. O que eu não posso é ter duas ou mais pessoas titularizando a mesma fração ideal sobre um determinado bem. Agora, diferentes proprietários titularizando frações ideais distintas sobre a mesma coisa é absolutamente possível e não atenta contra o princípio da exclusividade, mas sim acaba o justificando, ok? Espero que tenha ficado também igualmente claro. E para terminar esse vídeo, e a gente já iniciar o estudo da posse, eu vou falar sobre o princípio do desmembramento. Esse é um princípio que tem aplicação exclusiva para os chamados direitos reais sobre coisas alheias, né? O que acontece nos direitos reais? Um princípio bastante importante. Nós temos um direito real mãe, que é a propriedade. A propriedade está no topo da cadeia dos direitos reais. Da propriedade derivam todos os demais direitos reais previstos no artigo 1245 do Código Civil. Vou exemplificar com o usufruto, que também é um direito real que é muito conhecido, né, até por aqueles que não estudam o tema a fundo. O que acontece no usufruto? O proprietário de uma coisa, que pode ser móvel ou imóvel, se bem que o usufruto é mais comum quando envolve imóveis, resolve, por ato voluntário, ceder a alguém da sua escolha as prerrogativas de uso e gozo da coisa por um determinado período, cujo máximo equivalerá ao falecimento do próprio proprietário. Então vejam, no usufruto, o proprietário cede, por livre e espontânea vontade,
as prerrogativas de uso e gozo da coisa a alguém da sua confiança, da sua escolha, por um determinado período, cujo máximo será a morte. Posso ter usufruto por 5 anos, por 10 anos e usufruto vitalício. Vai depender daquilo que ficar estipulado entre o proprietário e o usufrutuário no contrato que instituir o usufruto em favor do usufrutuário. Muito bem. O que ocorre nesse caso do usufruto? Eu tenho uma propriedade, que é um direito real, top, master, raiz, do qual vai derivar o usufruto. No que consiste o usufruto, se não num desdobramento, num desmembramento do direito real de propriedade? O proprietário desmembra a sua propriedade, criando o usufruto, transferindo ao usufrutuário os direitos, as prerrogativas de uso e gozo da coisa durante um determinado período. Ele voluntariamente esvazia o seu direito de propriedade, porque retira de si próprio duas das mais importantes prerrogativas que o proprietário vê asseguradas e as transfere para alguém da sua escolha, que as exercerá durante um determinado período de tempo. Então, a propriedade se desmembra, criando o usufruto. A partir da celebração do usufruto, de um lado, nós teremos o proprietário, que permanece com as prerrogativas de disposição e de reaver a coisa, conserva consigo essas duas prerrogativas, ele continua podendo, por exemplo, vender a coisa a alguém, evidentemente a coisa gravada com usufruto, né? Porque o usufruto foi criado e constituído em favor daquela pessoa da escolha dele e tem um prazo de validade que o adquirente vai ter que respeitar, e continua tendo a prerrogativa, caso os usufrutuários sejam privados da posse por um terceiro, de ir atrás desse terceiro e reaver a coisa para entregá-la ao usufrutuário. Então, o proprietário ele tem 4 prerrogativas: uso, gozo, disposição e o direito de reaver a coisa. Ele cede 2 dessas prerrogativas ao usufrutuário, conserva as outras prerrogativas restantes que lhe produzem uma propriedade limitada, e o usufrutuário fica com os direitos de uso e gozo que caracterizam o usufruto. O usufruto também é um direito real, mas um direito real sobre coisa alheia. O usufrutuário, por força desse ajuste celebrado com o proprietário, torna-se titular de um direito real de usufruto, que incide sobre uma coisa alheia. De quem? Do proprietário que lhe cedeu o usufruto. Ok? Então, há esse desmembramento nos direitos reais sobre coisas alheias. A propriedade é desmembrada e acaba criando outros direitos reais em favor de terceiros. Direitos reais esses que são transitórios, que têm data para terminar. Ok? Quando esses direitos reais sobre coisas alheias, fruto do desmembramento da propriedade, atingem o seu termo final, o proprietário retoma a chamada propriedade plena. Ocorre o chamado princípio da consolidação. Né? Aquelas prerrogativas, no caso do usufruto de uso e gozo, que haviam sido cedidas por um tempo ao usufrutuário, retornam ao proprietário com o término do usufruto, e a propriedade que após o usufruto havia ficado desfalcada, havia ficado limitada, volta a tornar-se plena, volta a garantir ao proprietário todas as prerrogativas legais que qualificam o direito de propriedade. Ok? Pessoal, espero que tenham entendido, espero que tenha ficado claro.
eu peço a vocês que qualquer dúvida, qualquer ponto aí que não tenha ficado muito bem explicado, que vocês me apontem para que eu possa sanar aí as incompreensões porventura existentes, tá bom? No próximo vídeo, então, a gente começa a falar sobre a posse.